Olá, está no ar o Código das Vendas. Você vai aprender aqui, empresário, a como sair da estagnação. Você que só está esperando a indicação chegar até você, você que não sabe como escalar, hoje nesse episódio, a gente vai dar insights valiosos para ajudar você a aumentar o seu faturamento, as suas vendas. Sempre aqui essa dupla dinâmica que vos fala, eu, Renata de Andrade, sou jornalista, sócia fundadora da Fica Comunicação Estratégica, nós somos especialistas em tráfego pago. E junto comigo sempre, Felipe Macanhão, nosso especialista em vendas. Felipe, conta para o pessoal como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Eu tô emocionado, tô um pouco sem palavras, né? Pela primeira vez a gente está aí com o cenário completo, né? Durante esse ano todo nós vamos ter aqui o Código das Vendas, promovido pelo Grupo XM e pela Fica Comunicação. E, bom, hoje a gente vai ter um panorama um pouco diferente, porque a gente tem perguntas. E a gente está aqui para responder perguntas de você, empresário que está estagnado e quer voltar a crescer. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem, acredito que a dúvida que todo mundo mandou, assim, que foi em maior quantidade, foi o seguinte. Olha, eu já investi em tráfego pago, já investi uma vez e tráfego pago não funciona. Não quero mais fazer tráfego porque não funciona. E aí? Tem alguns nichos que funcionam, tem outros nichos que não funcionam? Como é que funciona aí, Renata? Se você investiu e não deu certo, você investiu errado, da maneira errada. A gente trabalha com vários nichos e olha a experiência que a gente tem na agência e de outras agências que são parceiras nossas, não tem nenhum nicho que não dê certo, Felipe. Mas existem maneiras diferentes de fazer. O que a galera faz? E é legal que você experimente. O empresário está lá e ele fala, vou impulsionar um post. Somos contra isso? Não, não somos. Você pode experimentar. Vai lá e impulsiona um post. Provavelmente vai ser um post de venda, que não vai conectar de jeito nenhum com o seu público. E aí você vai falar, não tive resultado. Por quê? Porque só o tráfego não vai te dar resultado. Ou você faz tráfego, ou que seja o caso desse nosso empresário que perguntou, ele faz tráfego, recebeu o lead. E aí ele não fechou com o lead. E aí a culpa é do tráfego. Então, existem formas da gente trabalhar estrategicamente com o tráfego que vai dar retorno para o empresário. Então, a gente tem várias estratégias que eu posso usar o tráfego para diferentes objetivos de campanha. Posso fazer um tráfego só para que o perfil da empresa, quando ele é pequeno, cresça. Tem engajamento. Eu não estou trabalhando venda ainda. Eu estou trabalhando reconhecimento de marca. Eu posso fazer um tráfego que é uma etapa da jornada do cliente. Eu posso trabalhar só com conversão, para que ele tenha várias mensagens no WhatsApp. Daí ele precisa estar preparado para receber esses leads e responder essas mensagens para vender. Trabalhar com essas oportunidades. Eu posso fazer uma campanha de tráfego para levar o pessoal, por exemplo, para assistir podcast. Vamos fazer isso aqui no nosso podcast. Então, existem várias formas. Desde escritório de advocacia, imobiliária, salão de beleza, indústria, tudo dá para trabalhar com tráfego pago. Só que o buraco é sempre mais embaixo. Então, você que só está impulsionando o post, é legal, pode te dar resultado, mas existem várias camadas que a gente precisa trabalhar nessa estratégia. E depois você precisa atender o bendito do lead. O que a gente precisa entender é que cada parte da ferramenta ela tem uma função específica. Então, o primeiro ponto que você precisa atender no tráfego, quando você fala de redes sociais, é que você precisa trazer pessoas que não te conhecem para começarem a te conhecer. Então, você vai precisar atrair pessoas até a tua página. E a melhor maneira de fazer isso é através do famoso Reels. Então, o Reels traz pessoas desconhecidas para te conhecerem. Esse conteúdo ele tem um formato, ele tem algo muito específico. E se você fizer fora desse formato, não é que não vai funcionar, mas cada vez vai funcionando menos até ter um resultado que fica muito caro, que não fica sustentável fazer dessa maneira. Uma vez que você tem aquela pessoa que ela começa a te seguir, você precisa nutrir ela também. Outro tipo de tráfego que você precisa fazer para nutrir essa pessoa, para ela te conhecer, para ela desenvolver um relacionamento com você. E só por último, né, quando a pessoa está um pouco mais pronta, aí você vai levar aquela pessoa para uma página de conversão, vai levar ela de encontro com um produto. E o que muitas vezes acontece é, a pessoa nem te conhece, você já está fazendo um tráfego para conversão. E aí que fica a dúvida, né, Renata? Sabendo dessas coisas, olha, eu posso fazer o tráfego sozinho? Eu devo delegar para fazer o tráfego ou para outra pessoa fazer o tráfego? E qual parte que eu posso delegar e qual parte que eu tenho que fazer? Bom, eu sou sempre a favor de você experimentar o marketing digital.
Claro, de uma forma que você não perca dinheiro nisso. Mas que você invista sozinho até antes de contratar qualquer agência, até antes de contratar fica. Minha sócia que não me escute isso, mas acho que é legal quando o empresário, aqui falando de pequenos e médios e autônomos, que experimente sozinho, mas não para todas as etapas. Então, como que você pode usar o tráfego para impulsionar o seu perfil e trabalhar com uma etapa só da venda? Que você faça esse impulsionamento dos Reels que deram certo. Então, você está lá publicando Reels. Olha que dica legal. Você está lá publicando Reels porque você aprendeu que Reels é o que vai te dar alcance. Vai chegar até os seus não seguidores e chamar atenção para que eles vão até a sua página. Publicou uma semana de Reels, 3 Reels. Pega o que deu certo, o que organicamente já deu um número de visualizações fora do comum para sua... Não se compara com os outros, né? Fora de comum para o seu próprio perfil. Vai lá e impulsiona. Coloca lá como objetivo, no botãozinho mesmo ali de turbinar, visitas ao perfil. E coloca ali o mínimo por dia. Tem perfil que é R$10 por dia, tem perfil que é 15, tem perfil que é 8. Coloca lá o seu mínimo por tempo indeterminado. Mas cuidado para não deixar rodando isso muito tempo. Cuidado para não esquecer, cuidado para não esquecer. Cuidado para não esquecer. Deixa rodando 2 dias. Vai lá e olha. Quando você entra nos insights do seu impulsionado, ele vai aparecer lá o número de seguidores que você ganhou com aquele Reels. E aí você vai fazer a conta. Gastei tantos reais já. E tive tantos novos seguidores, faz essa continha e vê quanto que está custando o seu seguidor novo. Se o seu seguidor novo está custando menos de 50 centavos, menos de 40 centavos, deixa rodando esse Reels, porque ele está te trazendo coisa boa. Só que aí é o conteúdo que você... O conteúdo importa muito. Se você fizer um Reels nada a ver, com conteúdo nada a ver com o seu nicho, você vai estar atraindo pessoas erradas. Então, tem que ter esse cuidado. Não adianta fazer dancinha para atrair bastante gente, não adianta fazer piadinha, sendo que teu conteúdo é outra coisa. Se você é um advogado, se você é um médico. E olha que tem advogado e médico fazendo dancinha, né? Tem. E aí você vai avaliando. Faça isso durante um mês, 2 meses. Só que o que acontece, gente? Você vai trazer pessoas para o seu perfil. Tem que ter outros conteúdos lá para nutrir essa pessoa que chegou no seu perfil agora. Senão eu trago as pessoas, elas não interagem com o seu perfil porque não tem mais nada lá relevante. E aí não vai adiantar nada, é isso que você pagou. Lembrando que a gente falou de seguidor, mas não é a quantidade de seguidores que você tem na sua página que importa. Não é esse ponto que, obviamente, algumas pessoas acham que essa é a parte mais importante, mas a gente usa isso como uma métrica para dizer tantas pessoas estão chegando até a minha página, então eu tenho a capacidade de interagir com aquele público que já me conhece. Então, olha só quando que o tráfego não funciona. Ninguém me conhece. Abri uma empresa hoje. Comecei a fazer tráfego, seja no Meta, seja no Google. Fiz tráfego e estou trazendo para uma página de compra. As pessoas não me conhecem. Elas não vão comprar de mim porque elas não me conhecem. Eu posso ter um produto bom, eu posso ter um preço bom, eu posso estar colocando ali o dinheiro certo para divulgar os meus produtos. Pode ser que esteja otimizada a minha campanha, mas falta um pequeno detalhe. As pessoas precisam te conhecer. Você pode ter o melhor pitch de venda. Se você vender para a pessoa que não está preparada para comprar, perdeu. Então, a gente pode até separar, né, essas partes em... A gente tem a primeira parte, vamos pensar, topo de funil. Pessoas... É até engraçado falar inconscientes, né? Mas pessoas que não têm consciência que você existe e não têm consciência que elas têm uma dor que precisa ser trabalhada. De repente, você traz essa pessoa para o teu perfil, através daquele Reels, e ela começa a criar consciência. Poxa, eu me identifiquei com isso que a pessoa falou, com o que aquele especialista falou naquele Reels. Dito isso, poxa, eu tenho uma situação que eu me identifiquei. Então, eu preciso saber mais sobre aquilo. Então, quando você faz conteúdo na tua página e você coloca, por exemplo, esse anúncio para seguidores seus, para distribuir entre os seguidores, o que começa a acontecer? Aquela pessoa começa a querer consumir conteúdo seu porque ela quer saber mais sobre aquela situação. E ela começa a sentir um pouco mais da dor do problema que ela tem. Problema que ela não sabia que tinha, mas ela descobre que tem e começa a trabalhar essa dor. Depois que aconteceu isso, só depois que aconteceu isso, a gente pode ver dentro da nossa página no Instagram, por exemplo, quem são as pessoas que estão consumindo meu conteúdo e que estão muitas vezes interagindo com a minha página. Você pode forçar as pessoas a interagirem com a sua página,
Tendo em vista que interagiu, é uma pessoa que está um pouco mais quente. Então, você pode fazer uma ação diretamente com as pessoas que interagiram. E um detalhe que vale a pena fazer, e é algo que a gente talvez não levava tão a sério, a gente tem que lembrar que a Meta, né, que é o Facebook, o Instagram, que o LinkedIn, qualquer outra plataforma, eles têm dificuldade de reter a pessoa dentro daquela rede social. Toda e qualquer ação que você tiver para tirar a pessoa da rede social vai fazer com que o clique fique mais caro, porque vai perder a atenção dessa pessoa sendo levado para uma página externa. Hoje a gente sabe que o anúncio ele fica muito mais barato se você mantiver a pessoa dentro da plataforma e continuar uma interação com essa pessoa dentro da plataforma. Então, é um bom modo de começar. Poxa, mas é muito complicado, Renata, tudo isso. Então, acho que fica claro para a gente quando contratar uma agência. Sim. Quando talvez fique complicado demais. Essa primeira fase da gente só aumentar a audiência, que é impulsionar Reels, ver quantos seguidores você seguiu, se o seguidor tá caro, se o seguidor tá barato. Não existe eu não gosto de trabalhar, Felipe, e eu acho que você também não, e isso que é muito legal, assim, com regras muito... é porque falou que tem que publicar tantos Reels por... Sabe essas regrinhas básicas que a gente começa a ver aí, que todo mundo fala? 20 stories, 5 Reels por dia, o seu preço do seguidor novo tem que ser 50 centavos. Gente, nisso cada nicho é diferente. Então, você vai avaliar se você consegue ter um novo... Às vezes, um novo seguidor por R$2 é muito bom para o seu nicho. Você vai avaliando isso. Essa parte de aumentar a audiência, você pode fazer sozinho. Essa parte que você comentou, da gente trabalhar as outras etapas do funil, a conversão e a consideração que vem antes da conversão, para essa galera que está interagindo... Aí é mais difícil de explicar como fazer isso sozinho, porque daí a gente tem que entrar no gerenciador de anúncio. Gerenciador de anúncio não é o botão impulsionar. Tem uma série de segmentação lá. A gente consegue segmentar por eventos. Eu quero que esse conteúdo, porque é um conteúdo mais denso, só apareça para quem já assistiu mais de 90% de todos os meus Reels. Você não consegue fazer isso pelo botão impulsionar. Você tem que criar um gerenciador de anúncio, uma ABM na sua conta, colocar toda a segmentação, criar evento. Aí, eu preciso que você delegue, porque você é o dono do seu negócio, você tem mais o que fazer. Aí, você vai aprender a fazer tráfego pago, daí você não faz mais as suas responsabilidades da empresa, que é pensar na estratégia, seja qual ela for, até se for venda. Então, esse primeiro passo você pode experimentar sozinho e vai ser muito importante até para a agência que você contratar. Você fala, olha, já testei isso, já aumentei, o meu preço do seguidor é tal. Muito legal para a gente. Essa segunda parte, você já precisa delegar para ter resultados mais rápidos. Se o dono do negócio resolver fazer tudo, ele vai fazer tudo mal feito. Então, realmente, alguma coisa ele vai ter que decidir delegar. Como que você... faz toda a gestão da sua empresa, faz marketing, grava vídeo, faz tráfego pago e ainda vende fazendo mal feito, né? Fazendo tudo pela metade. E vamos para a nossa primeira pergunta. A produção já colocou para a gente no telão aqui. Boa. Olha, Luiz Renato Roble perguntou para a gente o seguinte: sobre tráfego pago, o melhor é pensar primeiro numa área específica, tipo um nicho, ou numa região específica, tipo um raio de atuação para começar o jogo? Boa. Luiz Renato Roble é da Datamaker, design de ambientes comerciais. Muito interessante. Muito obrigada pela sua pergunta. Tudo vai depender, primeiro, do cacife que você tem para investir e da sua estratégia. Se o seu negócio, você pode fazer um atendimento online, Roble, ou tem que ser presencial? Né? Tem que ser assim, que tipo de serviço e produto você oferece? Se você conseguir atingir e conseguir atender a massa, beleza, vamos no online. Se você tiver um investimento legal, a gente pode trabalhar com o Brasil todo. Agora, se você, em alguma etapa da venda, precisar fazer uma consultoria, precisar ir até a empresa, no seu caso, eu imagino que sim, porque é um design de interiores, você tem que ir até o local, eu sugeriria que a gente trabalhasse, uma das opções é trabalhar, sim, por geografia. A gente faz uma campanha geográfica ali e mapeia algumas cidades e até alguns bairros. Tem campanha que a gente faz assim, eu quero que nesse evento, no ginásio tal, rode a minha campanha. Né? Então, tem gente que foca em nicho. O que a gente sempre tenta analisar numa primeira etapa? Quanto que você tem para investir? É importante você saber quanto você deveria investir para ter os seus resultados e o quanto você tem. São dois cenários completamente diferentes. Então, se você não tiver, se a sua concorrência está colocando muito dinheiro e você não tem aquilo, a gente começa a afunilar.
Então, eu não vou vender para o Brasil inteiro, eu vou vender para o Paraná. Não, eu não vou vender para o Paraná, vou vender para Curitiba. Não, vou vender só para um bairro. Vou vender só para um nicho específico de salas comerciais. Eu quero hospital. Eu quero escritório de advocacia. Eu quero clínica de estética. Sim, existem maneiras da gente focar o tráfego quando eu tenho menos dinheiro em nichos específicos, regiões específicas. É uma boa estratégia também. O empresário, ele sempre quer pegar o espaço, né? Ou pegar a geografia, ou pegar o maior público possível. Porque ele tem medo de deixar de fora exatamente aquele público que poderia comprar dele. Então, não especifica o produto, não especifica o público, porque acha que pode atender todo mundo. Ou melhor, tem medo de não conseguir cliente suficiente para manter aí o dia a dia da empresa. O que você tem que pensar é exatamente o que a Renata falou. Veja só, tem muitas empresas competindo pela mesma atenção, seja nas redes sociais ou no Google. Empresas muito maiores que a sua, que estão investindo muito mais dinheiro. Ou seja, vamos dizer, você é uma academia que fica lá no Água Verde, um bairro aqui de Curitiba. E olha só, eu vou colocar para Curitiba inteira. Vou colocar ali anúncios para Curitiba inteira. Gente, a gente tem a Smart que compra muito espaço de publicidade. Mas assim, muito espaço de publicidade. Então, é muito difícil você aparecer. Se você comparar o volume que você tem de dinheiro com o volume que a Smart tem de dinheiro aplicado, obviamente vai ser difícil de aparecer. Então, quanto mais nichado a gente tiver e quanto mais específico geograficamente a gente tiver, mais fácil vai ser de competir com os grandes players. Porque os grandes do mercado geralmente são um pouco mais generalistas. Eles querem atender, né, uma quantia maior, né, uma fatia maior do mercado. Eles precisam atingir uma fatia maior do mercado. Quando a gente é mais específico, a gente consegue, logicamente, competir de uma maneira um pouco mais saudável. E pensar no negócio, ninguém atravessa a cidade para ir na academia. Também. Você está no meu bairro. Então, assim, até uma informação que você podia esclarecer para a gente, Felipe, que eu acho que as decisões do tráfego pago, elas têm que ir de encontro com a necessidade da equipe comercial. Então, por exemplo, no caso do Luiz Renato Ruble, design de interiores para a parte comercial, não residencial. Eu preciso traçar uma estratégia de tráfego pago que facilite o fechamento na hora que esse lead chegar. Uhum. Então, eu estou pensando aqui, me corrija se eu estiver errada. Eu penso que se a gente trabalhar numa área em que a equipe comercial dele possa fazer visitas e trabalhar de forma presencial nesse primeiro contato para o fechamento é melhor. Então, às vezes, não adianta eu rodar uma campanha Brasil se um primeiro contato ou num segundo nível ali seja tudo online. Porque o negócio dele precisa ser presencial num determinado momento. E também tem essa questão de competitividade ainda, né? Se você pensa assim, não, mas o meu trabalho eu posso fazer online. Não tem problema, eu posso atender qualquer região do Brasil. Mas, poxa, se não é conhecido nem no teu bairro, como é que você vai competir com o Brasil inteiro? Então, pensa, é um orçamento que você tem limitado, sendo dividido entre todas as partes do Brasil. O que vai sobrar para cada região do Brasil? Vai sobrar quase nada. As pessoas não vão começar a te conhecer. Então, esse ponto que você colocou, da gente lutar, escolher as nossas batalhas, eu acho muito importante. É muito legal quando você fala o seguinte, olha, eu estou em tal região aqui da cidade. Primeiro, comece com os teus vizinhos. Comece com os teus vizinhos de prédio. Comece com os teus vizinhos ali, onde estão os seus vizinhos de bairro, o lugar onde você vai almoçar, o lugar onde você anda. Comece com essa área primeiro. É muito mais fácil você fazer a tua rede de relacionamento próximo do teu escritório. Porque fica muito mais fácil criar esse relacionamento. Olha só que louco, tem gente que quer vender para outra cidade, mas não consegue vender para o teu vizinho de prédio. Então, é ridículo isso, sabendo que você tem público-alvo naquele mesmo prédio, ataca primeiro o que está fácil para você, o que é fácil de criar relacionamento. As pessoas hoje, elas têm muito medo de receber um não. Elas têm muito medo de serem rejeitadas. Então, o que custa você bater na porta do teu vizinho de prédio e se apresentar? Olha, meu nome é Felipe, sou especialista em vendas. Vem aqui para conhecer a tua empresa. Me conta um pouquinho sobre o que você faz. Ninguém vai negar um contato desse quando você fala, eu estou aqui para conhecer a sua empresa. Agora, se você chega, bate na porta e fala assim, olha, se você precisar algum dia de marketing digital, eu estou por aqui. Fale comigo. A pessoa não vai querer nem saber disso. Então, é muito importante a gente ser um pouco mais consciente e saber que a outra pessoa ela também não quer receber aquele contato ativo, assim como nós muitas vezes também não queremos receber aquele contato ativo.
Então, é importante a gente ter um pouco de empatia nessa parte também. Com certeza. Isso que você falou, será que o seu bairro, será que a sua família sabe o que você vende? Às vezes nem a família. Por isso que quando a gente, porque às vezes a gente pensa assim, pessoal, é porque o marketing digital, vou vender para o Brasil inteiro, quero um perfil com milhares de seguidores. Aí você tem um perfil que é fechado. Eu falo, usa esse perfil, vamos abrir esse perfil, para que você venda primeiro para sua família. Uhum. Porque a gente atende muitas pessoas, dentistas, médicos. Eu falo, tá, sua família sabe que você é médico, pediatra. Nem a família vai nessa pessoa. Daí. Então, isso vai de encontro também com a parte do orgânico das redes sociais, né? Explique o que você faz. Para quem já é seu seguidor, você vai gastar muito menos esforço e dinheiro para vender para essas pessoas, em vez de abrir para o mundo. Vamos pedir para a produção colocar mais uma pergunta aqui Olha só, Douglas Menin. Como conteúdo orgânico, e olha só, como conteúdo orgânico, vamos frisar no orgânico, deve ser pensado para que o seguidor que vê através de uma campanha se converta em cliente. Boa. A gente tem 2 cenários aí, tá? Um cenário em que você, Douglas, pelo que eu entendi, você está pensando muito num tráfego de venda mesmo. Você foi lá, fez os designers estão espertos. Você viu? Segundo designer já que manda 2 aqui. designers que estão procurando vender aí. Boa. Então, vamos imaginar, Douglas, que você fez uma arte, um card único, um post de venda. Explicando o seu serviço, entre em contato comigo. Estou imaginando que é isso. E aí você vai lá ou fazer uma campanha, ou que você faça uma campanha de tráfego, ou só impulsione e vai começar a chegar seguidor no seu perfil. E você quer saber como que você vai organizar o seu perfil para que a pessoa, quando chegue, veja, beleza, você tem um post de venda. Talvez não seja o ideal, mas já vamos falar disso. A pessoa chega, você precisa sempre ter conteúdo. Não adianta ser aquele conteúdo fixado de 1000 anos atrás. Você tem que ter ali um portfólio do que você faz, quem são os seus clientes, que diferencial você tem, como que você resolve os problemas do seu público, se você está focado em empresas, quem que você atende, quem é você e se mostrar uma autoridade. Quando a gente recebe um post de venda de camiseta, é diferente. Uhum. Eu olhei a camiseta, eu gostei da camiseta, eu vou entrar no site ou na loja para ver quanto custa. Mas às vezes nem vai comprar porque não conhece a marca. Poxa, será que essa loja é boa? Será que vai me entregar o produto Será que mesmo? será que o tecido é bom? O que as pessoas estão falando no comentário? Então, tem gente que só tem um olhar para o tráfego pago, que eu quero vender, 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 e esquece de manter um relacionamento com o público. Eu entraria no seu perfil, Douglas, e ver se tem comentário, se tem as pessoas elogiando o seu trabalho. Eu quero ver que tipo de trabalho você faz, que você tenha um post falando meus últimos trabalhos, que você explique sobre design, para que eu confie em você. Eu vou falar assim, olha, esse conteúdo útil que ele publicou não é um conteúdo de venda. É um conteúdo que você fale como eu vou te ajudar, ou o que fazer ou não fazer quando você precisa montar um folder. Erros mais comuns que as pessoas colocam em folder. Putz, já fiz isso várias vezes. Uhum. O cara que fez o meu último folder aqui da empresa fez isso errado. Não estou confiando mais nesse cara, eu vou confiar no Douglas. Então, o conteúdo que você tem que ter ali tem que ser um conteúdo que conecte com as dores do seu público-alvo, que você dê conteúdo de valor que ajude ele não só venda e mostre o seu trabalho. Mas, como a gente já falou aqui antes, você pode fazer um tráfego pago em cima de conteúdos que são conteúdos de descoberta. Focado na necessidade do cliente, mas que você não venda. Você não vai falar, clique aqui e converse comigo. Você vai falar, siga o meu perfil. Porque eu sempre publico dicas importantes para você, para o seu negócio. O ponto, ele tá muito na rastreabilidade. Esse primeiro ponto que você falou, ele é rastreabilidade, certo? Você fala assim, olha, me siga. Se a pessoa me seguiu, eu já estou sabendo, poxa, tal pessoa provavelmente viu meu conteúdo e está me seguindo por conta disso. Qual que é o segundo ponto que pode ser rastreável para mim? Uma vez que a pessoa é seguidora, né? Você tem uma lista de potenciais pessoas ali que podem vir a consumir de você. Como que a gente transforma isso em algo rastreável? Para dizer assim, qual daquelas pessoas tem interesse? A gente tem o comentário, a gente tem a mensagem instantânea, a gente tem várias formas de interação entre o perfil e o seguidor. Então, você precisa fazer com que essa pessoa ela interaja com você para mostrar que essa pessoa ela está um pouco mais quente do que as outras pessoas. Mas as pessoas não interagem. E aí, se não interage, o que está acontecendo?
O seu conteúdo não tá. O seu conteúdo provavelmente é um conteúdo de venda, porque as pessoas não interagem com o conteúdo de venda. Ou talvez o perfil da minha lista seja um perfil de pessoas conhecidas, mas não um perfil de pessoas interessadas em mim, interessadas no meu produto. Então, dessa forma, também a gente precisa reformular um pouco dessas pessoas que estão ali dentro do meu perfil. Então, o ponto alto é o seguinte: uma curtida, um comentário, uma mensagem são interações. Isso que mostra para você o quanto essas pessoas estão quentes ou não. Então, para eu trabalhar essa parte ali que o Douglas está falando, como é que eu vou converter a pessoa em cliente? Primeira coisa, identificar quem pode ser convertido em cliente. Quem está interagindo com o seu perfil. Uma pessoa que curtiu, ela está muito mais perto de se tornar um cliente do que uma pessoa que viu o seu vídeo e não fez nada a respeito disso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso... E assim, aí que está a grande sacada do marketing hoje, que é o live chat. Live chat, o que é? Você começar a mandar mensagens. Pode ser mensagem você manual, mesmo mandando essa mensagem, mas pode ser um fluxo automático de mensagens que você pode mandar para aquele seguidor que curtiu a sua publicação, para aquele seguidor que comentou na sua publicação. Você pode fazer esse tipo de... Ou uma pessoa que já te mandou mensagem e você entra naquele fluxo para entender essa pessoa. Então, ideal que você faça isso manualmente primeiro para entender e depois que você busque uma automação, porque não vai ser possível você fazer isso com todo mundo. Uma vez que você buscou essa automação, qual que é o ponto de eu entender se a pessoa ela está madura o suficiente para comprar aquele produto ou não? Se não tiver, não adianta enfiar o produto goela abaixo. Cada pessoa tem o seu tempo. Você precisa o quê? Maturar essa pessoa dentro do teu processo comercial para você conseguir vender. Então, olha só que legal. Coisas que a gente faz pessoalmente são coisas que a gente deveria estar fazendo na rede social também. E, sabe, ó, você veja que sacada para mim, Renata, e eu não percebia. Sempre falavam o seguinte, os estrategistas, né? Você faz uma campanha no Google, que para mim parece um pouco mais fria, e joga do Google para a tua landing page, para o teu site. E eu falava, tá, beleza, e fazia isso. Qual que é a grande sacada nisso? Que não é enviar para o teu site institucional essa pessoa. Ah, beleza, é para uma landing page. O que a landing page é? É o princípio do relacionamento. É o primeiro relacionamento entre você e o teu cliente. Não é uma página de venda. Muitas vezes a gente entende aquilo como uma página de venda. Mas, na verdade, é transformar aquela primeira intenção, aquela primeira consciência, em desejo. E esse desejo, ele tem um call to action, né? Ele tem uma ação que seria o princípio de um relacionamento. Seja deixar o e-mail, deixar o telefone, preencher um formulário, alguma coisa assim, qualquer princípio que dê uma rastreabilidade. E para mim eu não conseguia imaginar que isso fosse desse jeito. Para mim passava para a landing page, da landing page passava a ser uma oportunidade, da oportunidade a gente tinha que transformar em venda. E a gente esquece que tudo com o ser humano é relacionamento. É relacionamento. Eu acho que a rede social ela funciona melhor do que isso, do que o Google. Ainda melhor, né? Porque o Google, diferença entre campanha de Google e Meta. No Google, a pessoa está mais pronta para compra. Porque ela foi lá e ela procurou. teve a iniciativa de procurar. Então, Google é para quem está pronto. Não quer dizer que vai ser fácil, tá? Não quer dizer que a página de vendas não tem que ter esse nível de relacionamento ali. Mostrar que você tem autoridade, iniciar esse relacionamento com ele. Mas na Meta, Instagram e Facebook, você vai falar de desejo, de necessidade. A pessoa nem sabe, às vezes, que você falou, inconsciente, né? Ela não tem aquele nível de consciência. Mas para quem está analisando agora aí, escutando a gente, analisando, putz, mas no meu perfil ninguém comenta, ninguém faz nada. Fala, tá, você está abrindo espaço de conversa? Você tem que ser intencional. Você está perguntando pedir para que as pessoas façam isso. Você está perguntando alguma coisa? Você está querendo ouvir as pessoas? Você está falando, gente, deixem dúvidas aqui. Você está dando conteúdo de graça, que eu fico escutando, vai ficar dando conteúdo de graça. Vai ficar. Porque senão ninguém vai te conhecer, ninguém vai confiar no seu trabalho. Mas às vezes não é nem um conteúdo profundo, né? Não. É o início do conteúdo, é só para dar o gostinho também da pessoa. Sim. E aí, claro, a gente também faz tráfego pago para quando a gente começa a trabalhar num outro nível de consciência na Meta. Tudo é técnica, nada rede social, terra de ninguém, vou fazer o que eu quero. Não. Quando a gente estuda marketing digital, tudo tem a sua intenção. A gente começa a trabalhar com alguns conteúdos mais profundos, Felipe. Por exemplo, estudo de caso. Você pode pegar um cliente seu e fazer eu ia falar uma besteira que eu não posso falar, um pi de um carrossel
várias telas, conteúdo denso, ou um vídeo maior. Sim, tem vídeo maior que 1,5 minuto, 3 minutos agora que pode nos Reels. Existe vida de mais de um minuto. Existe vida de mais de 1 minuto. E você vai dar um conteúdo super denso. Mas esse não é um conteúdo que o cara vai entrar no seu perfil e ele não te conhece, ele vai ver. A gente manda esse conteúdo para quem já te conhece, já acompanha, já curte, já compartilha, já manda o seu conteúdo para os amigos. Essa pessoa vai receber esse estudo de caso. Daí o cara vai falar: esse cara está transformando empresas. Olha o que ele conseguiu fazer com essa empresa. Entendeu? Uhum. Então, assim, existe conteúdo denso também na rede social. Não é terra de ninguém, da superficialidade. Mas essa superficialidade é que vai trazer gente para o seu perfil. E aí você abre a conversa. Então, fato é, atrair com Reels. Chegou no seu perfil, Douglas, eu preciso ter você conversando com as pessoas, abrindo espaço, dando dicas, resolvendo problemas, mostrando seu portfólio, abrindo espaço para conversa. Daí a pessoa vai começar a interagir com você. Legal, vamos para a próxima dúvida. Inclusive, gente, a gente tem, além de perguntas escritas, a gente tem áudios. A gente está muito chique. Eu acho que essa pergunta do Paulo, que a gente vai soltar aqui, eu acho que ela complementa o do Douglas. Vamos escutar aqui. Em tempos de TikTok, Reels, se textos e fotos ainda são medidas assertivas para a forma de venda de conteúdo, ou se as pessoas só têm consumido vídeos. Outra dúvida seria, a gente tem recebido muito no escritório retorno de vídeo de outras pessoas, principalmente TikTok, que as pessoas são muito superficiais no que elas postam. Elas pegam o tema e batem qualquer assunto de maneira superficial, e aí as pessoas vêm nos tirar dúvida com a gente. E a gente às vezes acaba falando não, falando assim, a situação não cabe a você porque, né, não fizeram essa análise no teu caso e tal. O quanto também vale a gente aprofundar um pouco mais no texto, sem ser tecnicamente invasivo para não gerar problema, ou a ideia é ser genérico mesmo para conseguir o clickbait, né, ou pescar o maior número de pessoas, leads. Então, contextualizando, Paulo Romano, advogado, especialista em direito tributário, denso, né? Você fala pro direito tributário, Instagram, como é que faz, né? E tá aí reclamando. 2 perguntas, né? Primeiro, as pessoas só consomem vídeo? É só vídeo que tem que fazer? Essa pergunta, ela tem muitas camadas, né? eu tô achando que aqui vai começar... Até agora a gente concordou. Daqui pra frente nós vamos brigar agora. Vamos brigar? Então vamos brigar. Então, vou te respondendo, Paulo. Não, nem só de vídeo vive o Instagram. Porém, é a primeira coisa que você tem que pensar em produzir. E sim, esse vídeo tem que ser superficial. Porque ele é um vídeo de atração. Cara, se eu chego para você e começo a falar de técnicas de marketing digital profundas, você vai falar, pelo amor de Deus, Renata, o que é isso? Malemar, sei o que é marketing digital, você já vai me explicar tudo isso? Assusta. Então, você precisa usar desses artifícios de chamar a atenção. Claro, não precisa ser dançando, ou sim, dependendo do seu nicho. No seu não, Paulo. Direito tributário, não faça favor, isso, não. por favor, não. Senão você vai perder a sua credibilidade. Mas sim, os vídeos, de certa forma, superficiais, eles têm essa intenção de atrair o público. E aí, depois, você pode entrar num conteúdo mais denso, igual a gente falou ali da outra dúvida do Douglas. O que você discorda disso, Felipe? Não, olha só que interessante, né? Eu tô tentando lembrar de todas as partes da pergunta do Paulo, porque realmente tem muitas camadas. O primeiro ponto é, eu tenho visto, né, alguns especialistas em marketing falando que não, imagem também funciona, carrossel também funciona, várias coisas também funcionam. Agora vamos ver isso na prática, tá? Eu tenho uma ferramenta que toda semana eu comparo os meus resultados com o resultado dos meus principais concorrentes. Então eu cadastrei meus principais concorrentes, toda semana eu comparo, né, as publicações que eles fizeram versus as minhas publicações, quem teve o melhor resultado, né? Tem, obviamente, perfis maiores, perfis menores, mas ele compara de maneira proporcional, tá? O conteúdo com o público que a pessoa tem. Então, para ver o engajamento também. E eu não tenho visto, nos últimos meses, tá, um engajamento tão bom com um carrossel ou com um post fixo, aquele post de design que a gente fazia, todo bonitinho, se comparado com o vídeo. Então, o vídeo ele tem tido muito mais envolvimento e ele cria muito mais conexão. Mas eu sou um consumidor ávido de vídeo. Você tem que entender o seu público também. Eu, na agência, tenho clientes que... Aí você falou assim, performou mais.
Quais são as métricas? Você está falando de visualização? Sim, visualização, Reels sempre vai ter visualização. Mas interação também. Eu tenho clientes na agência que interagem, que os clientes deles interagem mais com o carrossel. E a gente tem feito... Essa eu vou querer ver. A gente tem feito reuniões, inclusive, um cliente, ele só queria fazer vídeo. Ótimo, a gente pode fazer vídeo. Mas ele tem a parte de tecnologia, ele tinha uma parte, quando eu for explicar alguma coisa, às vezes o conteúdo fica muito mais organizado, conteúdo mais denso, né? Não para quem está descobrindo que ele existe, não. O cara que... Às vezes o próprio cara que já é cliente dele, quer entender como que funciona a ferramenta. Preciso de um carrossel. Mas eu não quero carrossel. Eu falo, você não tem que querer. Eu, agência, preciso querer, porque eu sei o que dá certo. Então, depende do nicho e depende das métricas que você está passando. Está pensando. Então, discordo de você. A gente está começando a chegar num ponto bom aqui da conversa. E aí o Paulo falou o seguinte, que eu acho que é muito legal, que você pode ter a oportunidade aí de falar mais sobre o processo de venda. Então, o Paulo tem recebido... Olha que legal, né, Paulo? Porque você está recebendo leads de marketing mal feito alheio. Tá muito legal, porque se a galera está ligando no seu escritório para falar, ou mandando mensagem para falar assim, vi no perfil do fulano de tal, no TikTok ou no Instagram, um vídeo dele falando isso. Estou desconfiada porque você tem mais credibilidade que outro cara lá. E aí você fala, não é o seu caso. Então, ele está muito nessa dúvida. Mas daí é uma oportunidade de venda dele. Olha só que interessante, né? A gente tem que aprender quais são as regras do jogo. E aí o Paulo perguntou, poxa, é o Reels desse jeito, um Reels um pouco mais superficial que traz o cliente? E eu até adiciono algumas coisas na pergunta dele, porque muitas vezes, para ser esse primeiro Reels, para atrair a pessoa, o conteúdo realmente não pode ser denso, tem que ser um conteúdo um pouco mais atrativo, um conteúdo um pouco mais curto, e ele tem que ter aqueles títulos e aquele jeito de falar chamativo. Porque, infelizmente, se você colocar um conteúdo muito bem feito para entrar em contato com uma pessoa que não te conhece, a pessoa não vai assistir. Então, por mais bonito que seja o seu conteúdo, não vai ter conexão. Então, eu vejo como mudou, inclusive, os títulos, né, ou títulos de publicação, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, como tem mudado para coisas mais sensacionalistas. Esses dias eu vi um vídeo, e aí o vídeo ele falava sobre um rebranding, né, como você se vestir melhor e como isso pode melhorar a tua imagem. E o título do vídeo era Por que o Zuckerberg... Nossa, tá difícil de falar o nome da... Zuckerberg. Por que o Zuckerberg parou de usar camiseta e calça jeans? Poxa, não tem nada a ver praticamente com o conteúdo do vídeo. Acho que ele citou o Zuckerberg uma partezinha, sabe, do vídeo. Mas é para gerar atenção. Então, assim, se já descobriram que esse é o método que funciona, a gente não está aqui para criticar esse método. Falar, olha, não deveria ser assim, deveria ser assado. Não é assim que as coisas funcionam. Uma vez que você entende como as coisas funcionam, você precisa reproduzir dessa forma. Agora, o que a Renata falou é muito interessante, porque muitas vezes você faz um conteúdo que ele é muito chamativo, só que ele quebra a confiança. Ele não cria autoridade. E aí faz com que você tenha que procurar um outro escritório, um outro profissional, para tirar uma dúvida que deveria ser para o advogado que estava fazendo o vídeo. Porque provavelmente esse concorrente do escritório do Paulo fez esse vídeo de atração e quando a pessoa caiu no perfil, ela não encontrou nenhum outro vídeo que ou conteúdo, ou carrossel, ou legenda, um card único com legenda, que desse credibilidade. Exatamente. E aí falou, opa, eu fui atraída por um vídeo suspeito. Ok, isso é válido no marketing digital, tá? Até na área de advocacia. Tipo, eu não expliquei tudo. Deixei ali alguma coisa escondida para você descobrir no meu perfil. A pessoa chega no seu perfil e não encontra mais nenhum outro tipo de conteúdo, acontece isso. Não mantém o envolvimento. E sim, é uma grande oportunidade para o Paulo, no caso, quando o cliente procura ele, os vendedores eles têm que tomar um pouquinho de cuidado. Porque muitas vezes o cliente da rede social ou o cliente do tráfego pago, o Google, vem para você, né, vem em contato com o vendedor com uma demanda que você não atende ou com uma ideia que você não atende. E aí a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho, às vezes, é falar, não, isso eu não faço, não, isso não dá para fazer, não, do seu jeito não dá, tá? Não serve para você.
Mas a outra maneira de falar é, tá, peraí, nesse ponto, desse jeito, exatamente não dá. Mas dá para fazer de uma outra maneira. Ou a gente pode puxar para um outro segmento. Vamos conversar para eu Vamos entender conversar? melhor? Exatamente. Então você tem que usar essa curiosidade para trazer a pessoa para conversar com você. Se você não utilizar essa curiosidade e você já sanar essa curiosidade por WhatsApp, você não vai conseguir fazer um agendamento e conversar com essa pessoa e gerar esse relacionamento que você precisa para conseguir vender. Então é importante, tá? Principalmente para o vendedor, um grande erro que eu tenho visto dos vendedores é esse ponto, de só chegar e falar, eu não atendo, eu não posso fazer isso. Tá, mas vamos entender qual que é a ideia base? Vamos entender o que você quer com isso? Vou até colocar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, né? Então, esses dias vieram lá numa agência que eu atendo, vieram perguntar, poxa, você faz alteração em vídeo com linguagem WordPress? E eles não fazem. Então, a pessoa que estava fazendo pré-vendas falou assim, não, nós não fazemos. E olha só que como a gente perde a oportunidade, porque você pode falar, olha, posso ver teu site? Como é que ele está? Posso ver, por que você está querendo mudar teu site? Quais alterações que você quer fazer? Porque, olha, eu não faço alterações, mas eu vendo um outro site. Então, tá ali o vendedor, ele tem que estar atento para as oportunidades e ele tem que ter o desejo de ajudar. Porque se ele não tiver esse desejo, ele vai perder isso que poderia ser uma grande oportunidade para ele. Então, no caso do Paulo, a mesma coisa. Olha, desse jeito que você quer fazer, você não pode, talvez, sei lá, eliminar os tributos. Mas existe uma outra maneira. Deixa eu entender para ver se você não se adequa a outras maneiras. Se eu não posso adaptar você em outras leis, né, em outros incentivos. E aproveitando que o Paulo é advogado, a gente atende vários advogados que trabalham sozinhos e em escritórios e eles têm uma dúvida comum. Eu queria dividir essa dúvida contigo para você nos ajudar, Felipe. Escritórios, eles têm muito medo de colocar SDR ou qualquer time comercial que não seja advogado para fazer esse primeiro atendimento. Porque eles acham que aí, por a pessoa já não ser especialista, não ser advogada, vai perder. Daí os advogados investem muito tempo, que deveriam estar protocolando coisas e fazendo o seu ofício de advogar, para ficar atendendo esses leads. E lembrando, lead de internet, gente, vai vir uma porcentagem de lead frio. Que você vai e fala, putz, mas o cara não ia comprar de mim mesmo, eu perdi tempo. E eles têm assim, quando e como eu treino alguém para vender essa parte consultiva de advocacia? Essa pergunta ela está muito de acordo com o modelo de negócio. Então, se você pense você como dono de negócio. Se eu colocar um advogado para responder essa primeira dúvida que ela vem pelo WhatsApp, qual vai ser o custo que minha empresa tem contratando um advogado e despendendo as horas dele para fazer um trabalho totalmente operacional e que vai render poucos frutos? Se você for falar assim, aquela primeira conversa, ela rende poucos frutos. É muito volume de conversa para depois render os frutos. Então, não faz sentido, de maneira financeira, você colocar uma pessoa que tem um salário alto para fazer uma atividade que exige, né, um nível aí de consciência, um nível de inteligência um pouco mais baixo, né, um nível mais operacional. Então, a necessidade, assim, isso não é nenhuma discussão, tá? A gente está falando de cálculo matemático. Você precisa colocar uma pessoa e treinar essa pessoa para fazer a triagem. A gente chama esse primeiro processo, que a Renata citou como SDR, a gente chama essa função ali de etapa de qualificação. Uhum. Por quê? Porque exatamente é isso que é a etapa. É você entender se aquela pessoa eu posso atender ou eu não posso atender. Talvez uma primeira reunião pode ser feita com o advogado. Com um advogado específico que tem a função de venda. Mas essa primeira etapa que a gente falou, ela pode ser feita com qualquer pessoa. Dá para ser automação também? Pode ser uma automação também. As pessoas têm medo, né? Ai, vou falar com o robô. O meu cliente, gente, hoje não é mais assim, pelo amor de Deus. Muitas vezes você pode programar essa automação de uma maneira que não dê para saber que é uma automação. Sim. Veja, as mesmas perguntas que um humano faria, essa automação também vai fazer. Basta você saber quais perguntas você vai precisar fazer. E quando chegar num ponto X, você precisa transferir o atendimento para um humano. Só que nesse ponto você já economizou bastante dinheiro, porque você não precisou colocar uma pessoa, ou talvez colocar um advogado na primeira parte do processo. Então veja, quais perguntas eu preciso fazer quando um potencial cliente chega no meu WhatsApp? Olá, tudo bem? Qual é o seu nome?
Gostaria que você me contasse um pouco mais sobre a tua situação para eu poder te ajudar. Perfeito, até esse momento, uma automação ou uma pessoa Tá na vai mesa. falar exatamente a mesma coisa. Beleza, a pessoa respondeu. Perfeito, já que você respondeu isso, o ideal seria a gente marcar uma reunião para que eu pudesse explicar como isso funciona. Veja que eu não falei nada que seja Específico do nicho. do nicho. Eu falei coisas, né? Eu falei palavras que são um pouco mais generalistas. Só que o cliente não precisa saber E disso. tem automação que agenda, você não precisa nem botar alguém para agendar. A própria Claro. automação vai lá e fala, escolha os dias e os horários, dá lá, a pessoa marca e pronto. Claro, a gente tem funções hoje que são um link, por exemplo, onde a pessoa pode clicar nesse link, ver a sua agenda e quais horários que você deixou disponível e já pode fazer o agendamento. Sim, eu tenho um advogado que a gente atende que ele tem uma automação básica que funciona muito bem e não é cara. Não me lembro o valor aqui, mas assim, gente, custa menos do que um profissional. Muito menos que um profissional. Que o profissional que não é advogado. Que se for advogado, mais caro ainda. E ele criou uma assistente, que é a Ana. Então, as pessoas acham que elas estão falando com a Ana. Então, quando elas entram, e 99% dos leads dele vem do Instagram. Orgânico e tráfego pago. Doutor, porque é ele sempre falando, então as pessoas acham que estão falando, doutor. Olá, tudo bem? Aqui é a Ana, assistente do doutor Fabiano. Uhum. Daí ela faz algumas perguntas. Chega num determinado momento, tudo isso automatizado, que você cria, né, a sua jornada. A Ana fala, tudo bem, vou passar para o doutor. E aí tem um áudio do doutor Fabiano, é ele que marca, entre aspas. Ele fala, oi, tudo bem? Que bom que você já conversou com a minha assistente. Eu acho que agora a gente pode marcar... É um áudio. Ninguém fala que não está sendo atendido por um robô. Uhum. E tem lá, então, a automação sabe nessa jornada. E quando chegar nesse ponto, tem que entrar um áudio. Pode entrar um PDF. Vamos supor que você tem um catálogo de produtos ou serviços. A automação pode falar, beleza, agora preciso... A pessoa pediu lá, queria ver o preço. Tá aí o nosso catálogo, já manda o PDF. Olha o quanto que você economiza. E hoje, assim, gente... Sendo atendido por robô, as pessoas querem ser atendidas na hora que elas mandam a mensagem. Elas não estão interessadas mais se aquilo é um robô, se não é um robô. Elas querem ser atendidas. E bem Sem atendidas. contar que a automação, ela vai responder você a qualquer horário. Então, muitas vezes lá, o doutor, se ele não tivesse a Ana, ele estaria em audiência, ele estaria no trânsito, ele estaria fazendo outras coisas. E nesse meio tempo, a Ana está fazendo o primeiro atendimento. E eu achei até legal, porque foi humanizado, né? Sim. Colocou o nome de uma pessoa, claro, para parecer que era humanizado. E hoje dá para fazer, inclusive, conexão com inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela realmente lê o que está sendo escrito e ela responde com base no que foi escrito. Então, existem maneiras de fazer essa automatização de uma maneira que não pareça um robô. Ninguém está falando para colocar um menu, né? Que nem algumas empresas colocam, que parece sacanagem, né? Coloca um menu só para você não Mas não em querer algumas fazer é aquilo. útil ainda. É, Por exemplo, clínica hospitalar. Eu não gosto de ligar para marcar exame. Eu gosto de fazer tudo no WhatsApp. Eu falo, oi, tudo bem? Oi, quem vai te atender é a Letícia. E a Letícia, eu imagino que seja uma pessoa real. Mas até ela ser atendida, a gente precisa... Até ela vir atender você, a gente precisa que você responda algumas coisas. Tem um menu lá para saber se eu quero agendar o exame, se eu quero pegar um exame, se eu quero agendar uma consulta. É um menu que eu acho que é útil. Mas não fica cheio de menu, né? Eu clico lá em um e tem pronto. algumas situações que aí realmente o robô é muito, muito interessante. Até com menu. Pensa no quesito suporte. Olha, eu só quero, por exemplo, suporte para pegar um boleto, para pegar, né, uma segunda via. Eu quero abrir um chamado, eu quero só pegar uma informação, eu esqueci minha senha e quero resetar minha senha. São coisas que um robô pode ensinar o Com caminho, certeza. porque são caminhos pré-programados. Acho que a gente podia trazer um especialista nessa área aqui para... Claro, com certeza. Então, se você já tiver dúvida que está assistindo a gente aí, já Sobre mande a sua inteligência dúvida. artificial e Eu automações. acho que era legal. Então, vamos para mais uma pergunta aqui. Olá, meu nome é Clotilde Saporito, sou terapeuta, trabalho agora mais voltada para a saúde mental nas empresas. E uma dúvida que eu sempre tive quando eu iniciei meu trabalho como terapeuta foi como criar um processo comercial que seja sustentável para trabalhar com terapias para pessoa física, por exemplo. Porque eu sempre tive dificuldade porque as pessoas vinham, faziam uma sessão
e às vezes não dava continuidade, ou as pessoas preferiam fazer uma sessão por mês, por exemplo. Como transformar isso num processo comercial que seja mais sustentável? Essa sempre foi a minha dúvida, tá bom? Obrigada. Eu vou adorar receber a resposta de vocês. Um abraço. Olha, é uma dúvida maravilhosa. E a gente tem que pensar de novo que essas perguntas elas têm mais camadas. Me dá vontade, obviamente, de perguntar outras coisas para ela, mas veja que as perguntas elas têm mais de uma camada. Como a gente está acostumado a ouvir esse tipo de situação, a gente já vai pensando nas potenciais camadas. Então, veja só, quando ela fala assim, eu quero que esse processo ele se torne sustentável, como é que eu faço para vender e para entregar a minha consulta de uma maneira sustentável? A gente já tem que entender que não é sustentável isso. Se você faz a venda e você faz a entrega, não é sustentável. Já vou colocar isso aqui para você um ponto final, tá? Então, você precisa ou se decidir, ou você vai fazer a venda, ou você vai fazer a entrega. Por quê? Porque o tempo que você está entregando, você não está vendendo. E o tempo que você está vendendo, você não está entregando. Então, logicamente, você não vai conseguir ter um processo sustentável onde você sempre tenha novas demandas se você fica se dividindo entre as duas coisas. E já provou ali que não tem uma demanda sustentável. Então, o que você precisaria fazer? Olha, vou escolher. O meu desejo é trabalhar entregando essas terapias. Não tem outra pessoa que possa entregar no meu lugar. Eu preciso entregar. Ah, então tá bom. Então eu vou colocar alguém para vender. E daí geralmente a resposta da pessoa é: eu não posso colocar alguém para vender para mim, porque senão a empresa fica no prejuízo. E olha só que interessante. Se a situação for essa, você tem que pensar que provavelmente ou o volume de terapias que você pode atender ou o teu valor por terapias não é o suficiente para pagar uma pessoa para fazer o comercial. Se você tem essa situação, provavelmente o problema não é do teu comercial. O problema foi que o teu modelo de negócio foi colocado de uma maneira que ele não é sustentável. Porque a gente precisa entender que precisa existir a especialização dentro da empresa. Uma empresa onde a pessoa ela atende, faz o financeiro, faz o RH, faz as publicações de marketing, faz a venda, não é sustentável. Você precisa cobrar... Veja só, o primeiro cálculo que você precisa fazer é: eu preciso cobrar X por cada uma das sessões, eu posso atender X sessões, e esse valor ele tem que ser o suficiente para eu ter outras estruturas dentro da empresa. Senão nunca eu vou conseguir sair do lugar. Aí você pensa o seguinte: então tá bom, hoje eu comecei a cobrar baixo, um valor menor, no início do meu trabalho, para eu pegar segurança e para eu pegar clientela. Veja, você vai conseguir aumentar esse valor depois? Você não vai conseguir aumentar. Porque o público-alvo que você desenvolveu é o público-alvo que está acostumado a pagar lá R$150 por consulta. Depois você vai falar, olha, agora é 300. Você veja, todo o pessoal, a pessoa que vai pagar 150 e as pessoas que essa pessoa vai indicar vão ser pessoas que podem pagar 150. Veja, é outra caixinha. Se você for uma terapeuta que cobra 250 a sessão, é uma outra caixinha. É um outro público, com outras dores, com outras dúvidas, que exigem um outro ambiente. Então, assim, uma coisa não se conecta com a outra. Você não pode começar a cobrar 150 e depois querer cobrar 200, querer cobrar 250. Você pode aumentar, mas assim, vai ser um valor razoável que você vai ter que aumentar. E eu acho que outra camada que ela mencionou ali é que, assim, a dificuldade dela de trabalhar uma continuidade. Então, assim, eu vou falar que a pessoa contrata ela, mas não tem uma sequência longa. Faz uma semana ou um mês e para, pelo que eu entendi. Aí eu digo assim, comparando com o que a gente vende na agência. Tem agência que vende mês a mês. Não, vem comigo. Você paga mês a mês. Não quer, paga. Eu não faço isso. Eu faço, para você trabalhar, permitir que a gente trabalhe com você, eu preciso de um contrato de 6 meses. E explico o valor disso. Talvez seja uma boa para ela pensar nisso. Olha, uma terapia você fazer uma sessão, 2, 3, nem venha. Igual o cliente fala, eu quero um mês. Fala, eu não quero você. Você quer um mês só de trabalho? Um mês de trabalho, eu não te dou o resultado que você quer. Então, talvez o jeito que ela estruturou o negócio dela para vender não esteja tão adequado para ela manter essa frequência. Mas olha só que interessante, porque eu, por exemplo, eu não cobro contrato fechado. Eu cobro contrato auto-renovado, mês a mês. Mas minha taxa de permanência é de 10 meses. Tá, mas como isso? Porque eu não seguro pelo contrato, mas eu seguro ele pelo resultado. Isso fica muito claro para o cliente. Quando eu vou vender para ele, eu já falo, olha,
eu vou te segurar pelo resultado. Sim. E Mas você dá resultado em um mês. Eu, no marketing digital, no primeiro mês, eu faço planejamento estratégico. Não, Ele não também, tem resultado. Não, eu também não dou resultado no mês. Mas, assim, eu preciso explicar para ele que, olha, o plano é esse e, assim, o que vai manter é esse resultado. Aí você me lembra de uma cliente específica, uma clínica de estética. No ano passado tiveram 2 clientes que me contrataram e ficaram um mês só. 2 clientes, tá? E, assim, o perfil dessa pessoa, ela é muito clara. Porque você olha para a pessoa, você olha lá para a empresa, ela é desestruturada e ela acha que você vai salvar ela em um mês. E ela já deixa claro isso dentro do processo de conversa. E nós, querendo vender a qualquer custo, nós vendemos mesmo sabendo que a pessoa vai ficar um mês. Então, veja, se a gente sabe, né, Renata, que nem você falou, olha, um mês eu vou mais gastar do que ganhar, eu não posso vender para essa pessoa. Sim. Ou, nesse caso, aí você fala, olha, o contrato é por 3 meses. Tudo bem para você? Porque se não tiver tudo bem... Sim, não, e às vezes a gente nem aplica multa. É só para que ele entenda o processo. Não quer dizer que em 6 meses ele não vai ter resultado. Mas que ele entenda que esse cliente que vem desesperado, eu não quero. E a gente precisa entender qual é o nosso perfil de cliente ideal. Porque chega uma hora na sua empresa, Clotilde, que chegou na minha, que eu não estou vendendo a todo custo. E eu tô precisando de cliente, porque todo mundo tá precisando de cliente. Todo mundo tá precisando de cliente. Não, eu tô ótima aqui, gente. Eu não preciso de mais clientes. Não, eu preciso de mais clientes. Só que não é todo cliente que eu quero. Então, você começa a impor as regras do jogo. Mas você veja a questão do público, como faz muito sentido com a situação dela. Quando você fala assim, olha, eu atendo clientes que fazem um mês e não fazem mais, ou querem fazer só uma vez por mês a consulta. Você concorda que são pessoas que provavelmente não podem pagar uma terapeuta? E aí se esforçam para poder pagar e dentro do se esforçar deles, elas conseguem colocar no orçamento de uma vez por mês. Então, talvez o público que ela tem que alcançar são pessoas que têm a disponibilidade financeira para pagar aí uma consulta 2, 3, 4 vezes ao mês. Talvez o público que esteja errado. Porque, às vezes, aqui, de novo, né, a gente quer vender para o público que está mais próximo da gente. Só que a nossa comunicação, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se apresenta, o jeito que o nosso site se apresenta, o jeito que todas as nossas comunicações se apresentam, tem que ser para se comunicar com aquela pessoa. E não muitas vezes do jeito que eu me comunico. Ah, mas a empresa ela tem que ser do meu jeito. Negativo. A empresa tem que ser do jeito do seu cliente. Ah, mas eu não sou assim. A gente está aqui para aprender. Exatamente. Né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Sabe o que eu não consigo? Eu não consigo olhar para minha conta, olhar para o boleto e perceber que eu tenho menos dinheiro do que o valor daquele boleto. Hoje é dia 10, tem que pagar a conta. Você faz essa comparação. É isso que eu não gosto. É essa pessoa que eu não quero ser. Sim. De resto, eu me adapto. E entender também, no caso da Clotilde, de outros terapeutas, psicólogos e médicos e advogados que atuam sozinhos, como que vai escalar se eu sou uma para atender todo mundo? Então, criar, por exemplo, no caso dela, grupos terapêuticos, sabe? Que ela consiga atender mais pessoas e talvez um ticket menor. Porque daí a hora dela é uma só, imagina. Daí, também, estruturar o seu negócio para você ter outros serviços e até uma esteira de serviços, né? Clotilde, será que você tem um serviço secundário para quem já passou por você e parou de fazer terapia? Para você resgatar essa pessoa? Isso é bom, Felipe, eu ter algo... Beleza, meus clientes passaram, eu estou aqui, ou estão comigo ainda, eu tenho esse tipo de serviço. Ele chegou por esse serviço. Mas eu posso oferecer um segundo produto, um segundo serviço na minha esteira para fazer com que ele fique ou que eu aumente o ticket dele. Não é só aumentar o valor, assim, antes era 150 minha consulta, agora é 300. Não, a sua consulta é 150, mas saiba que eu também tenho isso e aquilo, que tem esse custo que pode ser bom para você também. Ou você acha que não queima? Fala, por que não me ofereceu antes? Veja aqui, esse cálculo, ele é muito legal, esse cálculo que você está falando. Porque ele tem aí de novo, a palavra da vez de hoje é camadas, né? Então, ele tem 2 camadas. Veja, Renata, se você tem ali o teu produto estrela, que é o teu produto tráfego, chega um cliente que é cliente de tráfego, e você vende o tráfego em grupo, né? Não existe, mas vamos dizer que seja o tráfego em grupo, você perdeu de vender um produto de ticket médio maior para um cliente que poderia pagar. Então, o primeiro ponto que a gente colocou eu tenho que saber para quem oferecer esse produto, para eu não me queimar, que seria o primeiro ponto. Ponto número 2, se for um produto dessa esteira que eu crie, mas que eu preciso fazer esse produto, e o meu valor da hora é 150, e nesse caso o valor da minha hora é 130,
é um produto que não vale a pena. Agora, se for um produto que eu não preciso fazer esse produto, a entrega, Já tá mas pronto. já está pronto, vamos dizer, um curso online, vou gastar ali algumas horas gravando ele, mas depois ele vai ser aplicado de maneira automática. Beleza? Já é um negócio que vale a pena. Ou, por exemplo, no meu caso, é algo que só eu posso fazer? Ou alguém da minha equipe pode fazer isso? Ah, outra pessoa pode fazer. Então, beleza? Então aí vale a pena. Porque aí eu aumento minha capacidade. Então, é legal pensar nesse ponto, assim, de ter outros produtos na esteira, obviamente, mas, assim, é legal pensar de uma maneira que você consiga entregar de outras formas, que você consiga criar mais capacidade. E eu gosto de colocar um ponto aqui nisso, só para a gente finalizar, é que a minha empresa, ela por 10 anos, ela teve um produto só. E tem gente que gosta de ficar criando milhares de produtos. Quando você cria mais de um produto, a atenção, obviamente, ela fica dispersa entre vários produtos diferentes. Então, o ponto que você tem que fazer é, uma vez que a sua empresa esteja mais sólida, você consegue enxergar o mercado de uma maneira que você vai conseguir tomar a decisão correta. Não por desespero, não por necessidade, mas porque você enxerga uma oportunidade naquele ponto. Um exemplo fácil. Olha, eu falo sobre vendas. Então, fácil. Vou abrir um curso de vendas, um curso online. É o que todo mundo está fazendo. Pode parecer a escolha mais óbvia, mas quantas pessoas você conhece do seu entorno que conseguem vender cursos online? E qual é o esforço necessário para vender um curso online? Talvez essa não seja a tua melhor potencialidade. Mas talvez tenha uma outra solução que está muito próxima de você, que não é o que está todo mundo fazendo, mas que também funciona. Então, no meu caso, né, o que os meus clientes pediam muito é, poxa, eu quero um treinamento de vendas. E nesse treinamento de vendas, eu já tenho, né, eu já fazia esses treinamentos de vendas, mas não sou só eu que posso ministrar. Eu tenho outras pessoas que eu conheço e que eu confio que também podem ministrar. Então, acabam tirando, né, toda essa, vamos dizer, essa necessidade, essa demanda de mim, que podem fazer também, e aí a gente consegue atender mais. Eu acho que o que fica hoje é o que você empresário, pode delegar. Ficou um Né? bom Eu recado. acho que foi legal que a gente fechou nisso. bom O recado. que eu posso delegar da minha empresa para que eu tenha mais sucesso? E às vezes você tem que investir um pouco aí para te dar um resultado depois. Mas é importante. Hoje, assim, é importante saber dessa parte de investimento que tudo que você vai investir para hoje não é para hoje. Tudo de venda que você está estruturando agora não é para hoje. É para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. É importante você ter isso bem claro. Por isso que não deixe para procurar um treinamento de vendas ou trabalhar com tráfego pago, marketing digital, quando a sua empresa estiver no vermelho. Isso é muito sério, gente. A gente consegue te ajudar se você estiver no vermelho? Claro que sim. Por favor, entre em contato com a gente. Mas o ideal é que você construa esse relacionamento com os seus futuros clientes e com os seus clientes, através de venda, de comercial e também aqui de divulgação no marketing digital. Acho que é super importante. E mandem mais perguntas, que o nosso tempo acabou. Gostei desse formato da gente responder perguntas. Vocês podem mandar vídeos, tá? Então, vamos deixar nossas redes sociais aqui para que as pessoas possam entrar em contato com a gente. Aqui, @fica.comunica. A gente sempre publica vídeos para ajudar você, pequeno, médio e grande empresário que está aí na luta para aumentar o seu faturamento. Contem com a gente está dando super informações para você que quer vender mais no digital. E todo mundo tem que vender no digital. Se você não está vendendo, você está fazendo errado. Fala aí, @felipe.macanhão. Todo dia nós temos conteúdo sobre vendas. Basta você me seguir para você não perder aquele conteúdo que pode ajudar a sua empresa a sair da estagnação. Fechou! E se você quiser que a gente traga algum especialista aqui em alguma área da empresa que você precisa, que não seja só de vendas e não seja só de marketing, por favor. A gente está aqui em Curitiba. Ou precisa ser um pouco perto para que a pessoa possa vir aqui. A gente está super aberto para resolver os seus problemas. Fechou? Isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!